Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, na nossa edição com as lendas do basquetebol angolano. E hoje trazemos o grande Jean Jacques para vocês e eu acho que vai ser uma entrevista muito interessante e temos muitas coisas para lhe perguntar. Temos aqui já, vocês já sabem, o André, o Lucani e o William, os habituais. E vamos então começar. Jean Jacques, como é que está? Está tudo bem, graças a Deus, está a correr tudo bem. No confinamento do Covid-19, mas de restante está tudo nos conformes. Bem, então, no nosso início da entrevista, normalmente temos aqui o William, que é o experiente a abrir entrevistas. Ele vai começar com as primeiras perguntas. William, já sabes, faz a tua coisa. Então, temos aqui hoje como grande convidado alguém que está habituado a ganhar, a vencer. Estamos a falar de alguém que é Hall of Famer da FIBA, teve durante algum tempo no 1º de agosto, teve por Espanha. Temos então Jean-Jacques. Como está? O que é que mais poderia adicionar nessa informação? Não, está quase tudo dito, porque vocês têm quase toda a informação. E o mais importante é nós dissermos que agradecemos a Deus por ainda estarmos bem de saúde, as nossas famílias estão bem. E também o que temos que dizer é que há muitas famílias que ainda estão a passar dificuldade neste momento por causa deste vírus, mas de resto está tudo como deve ser. Isso é bom. Jean-Jacques, como é que é ter o privilégio de ganhar esses campeonatos que já ganhou, que já atingiu? Como é que consegue transmitir essa veia de vencedor para jovens que hoje estão a começar a praticar a modalidade de basquete? Obviamente tudo depende da disciplina e do caráter, dos princípios que a pessoa tem, porque se a pessoa não for disciplinado, não tiver um bom caráter, dificilmente pode atingir os altos níveis. Não se atinge os altos níveis com arrogância, prepotência, não. Tem que ser muito humilde, a saber que eu ainda sou pequenino, eu sou jovem, mais a pessoa se diminui, mais oportunidade que ele dá a si mesmo para aprender. Quando nos demos isso, obviamente que aprendemos muito mais rápidos e outras pessoas, obviamente, também estarão a olhar para nós e na vontade de querer nos ensinar, porque ele vê que você é humilde, mas se for arrogante, nunca vai chegar a esses níveis altos e, graças a Deus, eu atingi por causa da minha humildade. Quem é humilde atinge os altos patamares. Mas não quer dizer que ser humilde é ser burro. Não. Ser humilde é a pessoa diminuir-se, dizer que os outros é que sabem, para que aqueles que sabem possam te ensinar, para que possas ter a oportunidade de aprender. E quando tens a oportunidade de aprender, é tentar aperfeiçoar melhor ainda daquilo que tu aprendes para que possas atingir o alto nível. Alto nível é com disciplina e humildade. Obrigado. Boa noite, Jean-Jacques. Aqui fala o Lucani. Eu gostaria de que nos desse uma introdução de como é que o basquete entrou na sua vida. A modalidade entra na vida de alguém é sempre através de uma outra pessoa, normalmente. E em quase tudo. Para que tu possas gostar de alguma coisa, tens que te focar em alguém, tens que olhar alguém. Eu, graças a Deus, tive o Joaquim Covilhã, que foi o meu colega na escola,
Ele olhava para mim e dizia, mas tu és grande, tens agilidade, tens mobilidade, tens força, tens potência, mas por que não queres jogar basquete? Eu dizia, não, basquete não, eu gosto de futebol, porque sempre joguei futebol desde muito tenra idade. Eu gosto de futebol, não gosto de basquete. Ele insistiu durante 6 meses, depois disso, eu disse, está bem, vamos experimentar. Assim que fui para experimentar, a partir dali fiquei lá, até hoje. Isto é impensável. A pessoa que nunca tinha jogado basquete, ninguém da família tinha jogado basquete. Eu fui a primeira pessoa na minha família a jogar basquete e depois atingir o nível que atingi, graças ao empenho, a muita disciplina, a muita humildade. Por acaso também tive um início similar, jogar futebol e depois só parei de jogar futebol, comecei a jogar basquete. Depois da primeira vez que joguei basquete. E como é que isso levou até o 1º de agosto? No 1º de agosto, porque este meu colega que estudava comigo jogava mesmo no 1º de agosto. Ele jogava no 1º de agosto, já há muitos anos, e ele insistiu. Disse, vamos no meu clube, vamos lá experimentar. Eu disse, está bem, vamos lá experimentar. É assim que eu fui para o 1º de agosto. E o 1º de agosto foi um clube que fui bem recebido. Naquela altura, o treinador era o Rui Neto, ele recebeu-me bem, e os colegas também. Começamos a treinar. Aprendi o ABCD, foi no 1º de agosto, porque eu não sabia nada de basquete. Queria perguntar também, eu estava a falar com a minha mãe no outro dia que diz que lhe conheceu e ela estava a falar que você tinha uma rigorosidade na sua ética de trabalho. Eu gostaria de saber se podia partilhar um pouco como é que era a sua ética de trabalho no seu dia a dia para continuar a ser o grande jogador de basquete que foi. Em primeiro lugar, é a disciplina. Se a pessoa não for disciplinada, não atinge os níveis. Em segundo lugar, é bom que a pessoa saiba o que a pessoa quer. A pessoa tem que gostar. Se não gostar, não tem como aprender melhor ou para fazer melhor. Se não gosta, não vale a pena. Basquete, a pessoa na profundidade tem que gostar do desporto. Se não gosta de desporto, não vale a pena. E, acima de tudo, é ser aquela pessoa exemplar que procura sempre fazer o melhor. Porque enquanto vais fazendo o melhor, obviamente que haverá muito mais pessoas que estarão atentas contigo, muito mais pessoas vão querer ajudar-te e vais atingir os níveis. E, acima de tudo, a pessoa tem que ser trabalhador. Tem que trabalhar cada vez mais e mais e mais. Enquanto os outros trabalham 2 horas, tu tens que trabalhar 3. Enquanto os outros trabalham 3 horas, você tem que trabalhar 4 ou 5. Tens que estar sempre no avanço em relação aos outros. Este é um dos princípios que define grandes jogadores e pequenos jogadores. Pequeno jogador, quando o treino acaba, ele pega em si, vai-se embora, já não faz mais nada. Um grande jogador, não. Grande jogador, treino acaba, ele continua a trabalhar para aperfeiçoar aquilo que ele tem dificuldade. Aí estão os principais. Sendo um jogador em que muita gente olhava para si e procurava para momentos cruciais do jogo, que tipo de características é que é importante para você para se tornar num líder da equipa? Porque no final do dia, querendo ou não, as pessoas acabam por olhar para si como um líder. Que tipo de características é que você acha que são importantes? No fundo, a liderança nasce com a pessoa. Apenas temos que ir mesmo para a escola, para que possamos obter os métodos, para que nós possamos, na introdução da nossa liderança, possa ser uma liderança mais correta. Porque quem é líder, desde que ele nasce, ele tem um instinto já da liderança dentro dele. E o líder não se forma por força, não. O líder, ele é mesmo líder desde que ele nasce. Agora, os métodos científicos ou outros métodos
físico é que tem que ser aperfeiçoar aprendendo para que possa serem bem usados. Esse que é o sentido. Mas, no meu caso, eu tive a oportunidade de poder exercer a minha liderança dentro do campo e fora do campo. Eu nunca fui capitão da seleção nacional desde que eu jogo. Não é porque eu não podia ser, porque até no último campeonato me pediram, faz favor, fica só capitão. Eu disse, não. Nunca fui capitão até hoje. Não é no último meu campeonato também que vou ser o capitão. Não quero. Podem colocar quem vocês quiserem. Eu vou fazer sempre o meu trabalho da melhor maneira, como sempre fiz. E nunca fui capitão, mas dentro do campo eu liderava os meus colegas. Dentro do balneário eu liderava os meus colegas. Fora do campo também liderava os meus colegas. E eles sabiam que eu tinha esta capacidade de liderança. É por isso também que não me punha às vezes como capitão, porque sabiam que eu podia enfrentar muito mais a eles como dirigentes e treinadores do que outra pessoa. Jean-Jacques, tenho aqui uma pergunta. Nós recentemente temos visto que existem vários métodos de liderança, não é? Já que referenciou aí que era um líder entre os seus colegas, e podemos ver às vezes os líderes são mais de comunicação, falar muito com os colegas, outros líderes são mais, por exemplo, de trabalho muito duro e dão esse exemplo aos colegas para seguir. Outros, por exemplo, como o Jordan, que vimos agora no documentário, gostava mesmo de puxar os colegas até o limite, levar eles até o limite de pressão. Como é que descreveria mais o seu estilo de liderança? Qualquer líder, em primeiro lugar, líder não olha para dentro dele. Líder olha sempre pelo grupo que ele tem. O que devemos fazer para que o nosso grupo possa se desenvolver? O que nós devemos fazer para que o nosso grupo possa estar coeso? O que nós devemos fazer para que nós possamos obter vitória sobre vitória? Em todos os ramos, não é só no desporto ou na política, em todos os ramos. Um líder tem que ter a capacidade de análise, a capacidade de domínio próprio para que possa liderar em condições. É por isso que o líder não se esforça, o líder nasce e o líder desenvolve os métodos para que possa liderar com muito mais facilidade, obviamente. No meu caso, eu digo que eu, quando olho a liderança, eu olho na profundidade, não olho eu, mas sim eu olho o grupo. O que nós devemos fazer para ganharmos? Temos que melhorar. Então, assim como nós temos que melhorar, eu tenho que puxar os meus colegas para que eles possam atingir níveis, posso dizer, níveis suficientes para que eu, juntamente com eles, possamos atingir um nível acima da média para nós podermos ganharmos. Então, eu vou ter que puxar por eles. Se há algum conflito, eu, como líder, obviamente, eu tenho que ter uma capacidade de análise, de ver de onde vem o conflito para que eu possa afastar esse conflito no meio do grupo para que o grupo continue a ser um grupo coeso. Porque um grupo coeso, ela pode evoluir. Um grupo separado nunca evolui, nunca ganha, nunca tem progressividade. Obviamente, isso é um dever de líder. Velar pela coesão do grupo, o domínio do grupo e o conhecimento como é que o grupo está a evoluir. Isso é um dever do líder. Nem sempre é o dever do treinador. Há treinadores, às vezes, acompanham, mas, normalmente, existe sempre um líder em todos os meios que eles possam seguir. Porque o líder tem uma sensibilidade própria, uma sensibilidade de análise que os outros normalmente não têm. Pode ir, André, pode ir. Então, diria que, assim, quando começa... Porque às vezes nós vemos mesmo nos jogos de basquete, começamos a sentir assim alguma fricção entre dois jogadores da mesma equipa. Então, o Jean-Jacques diz que antes mesmo dessa fricção se começar a ver dentro de campo, o líder tem já que reconhecer essa fricção e tentar resolver esse assunto, não é?
obviamente, tudo tem um início. Um líder tem que ser alguém que está próximo dos seus colegas ou dos seus colaboradores. Próximo como? Próximo em todos os sentidos. Não basta dizermos só, não, nós trabalhamos juntos e acabou, cada um por si. Não. Um líder tem que conhecer como é que o fulano caminha, como é que ele anda, o que ele faz de melhor, o que ele gosta e o que ele não gosta. O líder, isso tudo ele tem que saber. É a obrigação do líder. Porque se o líder conhecer só dentro do campo e fora não conhece os seus colegas, não vale a pena, não é um líder. Um líder tem que conhecer as pessoas, tem que procurar criar amizade, criar sensibilidade para que possam partilhar certas coisas e haver um entendimento entre o grupo. Porque um grupo não se faz só num dia, um grupo leva tempo a desenvolver. E precisa-se muito tempo de estarmos juntos, de conversarmos muito mais, e ali vamos nos conhecermos uns aos outros. Aí o líder poderá exercer a sua liderança tranquilamente. E normalmente eu gosto de fazer essa pergunta porque quando nós estamos a juntar uma seleção, por exemplo, quando foi para os Jogos Olímpicos, 92, estava rodeado de jogadores de excelente performance, grande categoria. Como é que é, num balneário desses, gerir egos, ao ponto de, pronto, conseguirmos encontrar uma forma de fazer com que a produção em campo seja boa, porque no final de contas nós estamos a falar de uma seleção que estava cheia de grandes jogadores. Como é que é nesse tipo de situações? Obviamente que antes do jogo existe um trabalho que tem que ser bem refinado. Esse trabalho, se não for bem refinado, por mais que queira fazer dentro do campo, não vai conseguir nada. É por isso que se treina, se faz uma preparação refinada e bem preparada, bem elaborada cientificamente, porque hoje já não se faz uma preparação como antigamente. Hoje já a ciência já nos facilita a preparação das equipas, já sabemos que em 28 dias, a partir de 28 dias pode-se atingir a forma desportiva, mas é preciso fazer bem os microciclos e cumprir com os microciclos e o número de jogos que tem que ser feito. Hoje já é fácil interpretar, porque está em todo lado, se abrir a internet, a pessoa consegue ver todos os sistemas de métodos de metodologia de treinamento e todos os microciclos. A pessoa pode elaborar o microciclo, mas conhecendo também os seus jogadores, a forma morfológica de cada jogador é diferente, e então naquela análise pode elaborar um plano de trabalho para que possa atingir uma forma desportiva naquelas datas previstas. Hoje tudo está facilitado, desde que a ciência introduziu a internet. Hoje só não sabe quem não quer. Mesmo para liderar, quem é líder, que não tem os métodos, se for um pouco aplicado através da internet, pode desenvolver a sua liderança tranquilamente, porque vai aprender todos os métodos que estão lá aplicados na internet. Mas no campo é diferente. No campo do jogo, ali já não basta a pessoa usar os métodos psicológicos, os métodos da pressão. Aí vai ser necessário a aplicação daquilo que se aprendeu durante todo o tempo. Nem todos os atletas conseguem. É por isso que nem todos os atletas conseguem atingir a excelência. Para atingir a excelência, tu tens que ter a capacidade, primeiro, a capacidade de sofrimento. Tens que ter isso. O segundo, a capacidade de análise rápida. Se não tiver isso, esses dois componentes, nunca vai atingir a alta competição. E é nesse sentido que isso tem que se obter dentro do campo. Se não tem isso, basta vir uma pressão, vai desistir. Basta vir um cansaço, vai dizer, não, já estou cansado, já não quero mais. Isso também mesmo no trabalho é normal. Mesmo nas empresas é normal. Quando há pressão de trabalho durante 8, 9, 10, 12 horas, não, já estou cansado, fica para amanhã. Quando deixas para amanhã, os outros já evoluíram. Quando acordas de manhã,
os outros já te passaram, já ficaste para trás. E no desporto é igual. É por isso que capacidade de sofrimento, capacidade de análise, isso tem que ter para que possas haver resposta dentro do campo. E isso nós tínhamos, é por isso, nós ainda temos até, é por isso que temos boas respostas dentro do campo. Normalmente, eu acho isso muito bom, porque a minha pergunta até que vou fazer agora tem muito a ver com isso, que é este conhecimento todo que tem de jogo, os elementos que devemos ter, psicológicos e tudo muito mais, sente que os jogadores de hoje em dia procuram muito esse aconselhamento de sua parte para completarem o seu jogo, e se não, não acha que os jogadores de hoje deveriam, como é que eu posso dizer, procurar beber mais daqueles jogadores que já jogaram, já venceram, sabem o que é ganhar, o que é estar no alto e viver com as expectativas e com a pressão? Isso não é bom. Eu posso inverter um pouco a tua pergunta, facilitando a tua pergunta. O mais importante não é que nós queramos só estarmos com os que ganharam. O mais importante é o atleta tem que dizer o que é que eu devo fazer para melhorar? O que é que eu tenho que fazer para que eu possa atingir o alto nível? Enquanto nós não nos conhecermos, é dificilmente nós atingirmos o alto nível. Porque não basta o treinador te ensinar todos os dias a técnica individual ou a tática ou a capacidade de análise do jogo. O mais importante é o atleta dizer eu preciso de melhorar. Ok. Mas aí também depois entramos numa outra parte que se chama humildade, não é? É por isso que eu no início eu disse isso tudo. Se a pessoa não tem isso, não tem como. Agora, quando a pessoa tem essa capacidade de análise, eu preciso de melhorar, obviamente que ele vai trabalhar para que tudo corra bem. E dali tudo vai ser muito mais fluente, a aprendizagem, as aplicações dos sistemas táticos e defensivos, vais aprender muito melhor do que aquele que é arrogante, que diz que eu já sei tudo, eu não preciso de mais ninguém. Agora, passando um bocadinho para uma fase interessante da sua carreira. Em 92 nós tivemos Jean-Jacques nos Jogos Olímpicos e verificamos que teve como momento alto esta competição, porque as estatísticas mostram que foi quase sempre o melhor marcador, teve sempre os números mais altos em ressaltos e até como assistente da seleção nacional. Como é que descreve para si, qual é o significado que os jogos de 92 têm para si? Bom, eu penso que naquela altura eu já estava numa forma excelente e eu já conhecia os meus colegas, já vínhamos a jogar já há alguns anos juntos e já tínhamos feito já muitos campeonatos juntos, torneios e até mesmo campeonatos do mundo, já vínhamos com uma experiência de jogo já fora do normal, só que as pessoas não nos conheciam, não nos valorizavam, tanto assim, a partir de 92 é que começaram a valorizar a nossa equipa, porque ganhamos a Espanha, perdemos por com a Alemanha e ganhamos Porto Rico, tínhamos ganho, se não estou em erro, também Venezuela, e tínhamos ganho a China, e tínhamos perdido com os Estados Unidos. E dali as pessoas já olhavam para nós, olhavam e diziam que não, afinal em Angola joga-se um bom basquete, tem bons jogadores e tem bons níveis. E a partir dali começaram a surgir convites em muitos países para jogadores da nossa seleção. E dali eu fui para a França, jogar para a França e inclusive para Limoges, uma das melhores equipas da Europa. Eu estava aqui a ver, você ganhou
o campeonato de África de sub-18 em 1982. Calma só, Basicamente Sandy. tinha... Sandy, Sim. calma só. Jean-Jacques, nós não estamos a conseguir vê-lo mais. A câmera acho que está com Não. alguns. Não, mas eu estou... espera. Essa parte depois podemos cortar. Porque senão depois ficaria com. E agora estamos a ver. Sandy, pode fazer a pergunta. Ok, vamos de novo. Então, Jean, aqui eu estou a ver que você ganhou o campeonato sub-18 de 82. Você tinha os seus 18 anos, início da carreira profissional praticamente. Quando é que você viu, tendo isto em conta, que a seleção de Angola estava a caminho de se tornar uma potência dominante em África, em termos de basquete? Bom, eu diria que o seguinte, comecei a ver a mudança da Angola desde o primeiro campeonato que houve aqui em Angola, no 1980. 1980, Angola ganhou o campeonato de júnior aqui em Angola. 1982, Angola ganhou o campeonato de júnior em Moçambique. Ali já se via que havia formação de bons atletas em Angola, estavam a renascer um avivamento em termos de jogadores de basquetebol em Angola. Obviamente que nós fomos o maior lote que entrou na seleção de sênior. Entramos 8 atletas jovens na seleção nacional de Angola. Obviamente que não havia uma equipa como a nossa que pudesse correr tanto, defender tanto todo o campo como nós definimos. Então, criamos uma diferença muito grande. Logo de seguida, em 1983, 85, fomos dos outros campeonatos africanos e jogamos de igual para igual com as outras equipas. Depois, em 89, começamos a ganhar até fazermos os 7 campeonatos seguidos. Okay. E... Tudo depende da forma que for elaborada a preparação dos jovens e a capacitação dos jovens, treiná-los numa forma que possam atingir os altos níveis. E olha, é mesmo isso que eu queria tocar agora. Eu queria saber, na altura em que você estava a desenvolver a sua carreira de um jovem jogador, quem foram os seus mentores? Como se calhar tinha jogadores mais velhos, podia ser o treinador. Quem foram os mentores para si na sua carreira? Bom, muitos passaram. Eu passei por muitos treinadores. Por exemplo, primeiro, quem me recebeu no primeiro agosto foi o treinador Rui Neto. Fiquei com ele no meu primeiro ano, que é muito mais importante do que todos os outros anos. Isso não é despromover os outros, mas, primeiro, a recepção de um atleta pode definir o desenvolvimento do atleta. Se o atleta, logo no primeiro ano, for mal recebido, obviamente que ele vai se embora e nunca mais treinar basquete. Eu fui bem recebido pelo Rui Neto, ele tratou-me bem no primeiro ano, e logo de seguida comecei a jogar já juvenil, e joguei bem, logo de seguida subi para júnior, no mesmo ano. Isso é um caso que é anormal, porque dificilmente alguém começa a jogar num ano, no mesmo ano, e sobe já para júnior e começa a jogar júnior. E logo no ano seguinte que subi a júnior, subi também para sênior. Quer dizer que foi um desenvolvimento fora do comum, fora do normal. E não tem explicação para isso. A explicação, no fundo, é que os pais devem cuidar dos seus filhos, devem colocá-los a fazer bem educação física, colocá-los a praticar a modalidade para que, quando for em alguma modalidade coletiva ou individual, ele possa ter potência, força, agilidade para que possa desenvolver facilmente. Isso é que aconteceu comigo, porque eu jogava futebol no Bangu Futebol Clube aos 14 anos, jogava futebol. Quando cheguei aos 16 anos, eu já tinha algum princípio físico bom, alguma mobilidade boa física, e então facilitou tudo. E tudo foi fácil para o treinador. E o Rui Neto recebeu-me bem, tratou-me bem, e gostei, continuei. Após disso, fui para a equipa de júnior, onde estava o Beto Portugal, o falecido.
eles receberam também bem. Logo de seguida, com a vinda do professor Vitorino Cunha aos Estados Unidos, quando olhou para mim, quem é esse jovem? Esse jovem é daqui do clube, então põe ele aqui a treinar. Meteu-me a treinar na equipa de sênior. A partir dali, Vitorino nunca mais me deixou de ser para júnior. Fiquei nos sêniors até que saí de Angola. Vitorino Cunha, ele foi um exemplar treinador que podemos dizer que é um treinador que ele sabia cuidar dos seus jogadores, conhecia perfeitamente os jogadores, sabia como trabalhar os jogadores e aí ele atingir o alto nível. E na seleção de júnior em Moçambique, passou lá o professor Mário Palma, e o Mário Palma também trabalhou muito bem conosco e conseguimos ganhar facilmente aquele campeonato, mas porque nós éramos mesmo melhor e tínhamos a superioridade, tanto físico como técnico, e também do conhecimento tático, que o Mário Palma já tinha uma certa experiência competitiva e nos levou a esta vitória do campeonato de júnior. A partir dali, foi somando, até atingir os níveis que eu atingi. O que eu tenho ouvido é que você tem ajudado muitos dos jogadores angolanos jovens aí para os Estados Unidos. E será que você tira algumas coisas tal como estava a dizer, do Vitorino Cunha e outros dos seus mentores para ajudar estes jogadores que você está a ajudar nesse momento? Eu costumo dizer que, acima de tudo, eu tenho um sentido, uma visão para vencer. E para nós vencermos, nós sabemos que nós temos alguns atletas que precisam de alguma ajuda. Eu, graças a Deus, tive essas ajudas que me deram. O Vitorino percebeu disso perfeitamente. Ele colocou-me, assim que os meus pais saíram de Luanda, foram viver para Malange, Vitorino e o capitão Nicola, eles colocaram-me automaticamente no hotel. Eu vivi no hotel desde os meus 17 anos. Colocaram-me num hotel onde não me faltava nada, nem de comer, nem de beber, nem de vestir. Eu apenas ia para a escola, saía da escola e treinar da escola, treino, escola. Eu só fazia isso. É por isso que eu atingi também facilmente esse nível que eu atingi. E eu sei disso que para que um atleta possa atingir alto nível, tem que estar num sítio onde possa ter alimentação, não ter preocupação do que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber, não ter essa preocupação. E nós, ainda nas nossas famílias, nós temos muito essa dificuldade, porque se já nos falta o de comer, como é que não vai nos faltar o de vestir? Temos essa dificuldade e os pais também não têm essa capacidade de poder dar a todos os filhos, porque no fundo, na nossa família nós não somos os únicos, temos mais filhos, mais irmãs e irmãos, e então tem essa dificuldade. E eu olhei para cima, sempre pensei, disse, não, aquele atleta, se ele estiver num sítio onde ele possa comer à vontade e estudar, não ter preocupação, ele pode atingir os altos níveis. Eu, inclusive, eu dizia, há atletas aqui que nós têm capacidade de poderem jogar na NBA se eles tiverem este acompanhamento. Muita gente dizia que não, angolano não tem capacidade nenhuma. Eu dizia, sim, tem capacidade. Se eu atingir essa capacidade, eu tenho a certeza absoluta que há mais jovens que têm essa capacidade e podem atingir esse nível. E eu olhei para mim e disse, então, eu vou trabalhar sozinho, porque eu pedi ajuda a muitos não aceitaram me dar essa ajuda. E as pessoas olhavam para mim como se fosse um louco, mas a minha loucura está aí, é conhecimento. Quem tem conhecimento sabe para onde vai e sabe aquilo que ele pode fazer. A minha loucura está ali, as respostas estão ali. Nós temos atletas que têm agora oportunidade. Sim, olha, por acaso estavam a me ligar mesmo de lá. Estava a me ligar mesmo de lá. E por acaso eu, enviei alguns atletas e os atletas estão aí. E, se Deus quiser, na minha análise, humilde análise, daqui a mais
4 ou 5 anos poderemos ter, se Deus quiser, 4 ou 5 atletas na NBA. Isso será muito bom para nós e a nossa seleção, obviamente, vai ser muito mais forte do que hoje. Sim, estamos todos confiantes nessa sua visão. Acho que vai. Tem tudo para ser. E uma coisa que nós falamos com outros jogadores que ainda estão a jogar agora, como Armando Costa e Leonel Paulo, foi sobre os ídolos que eles tiveram a crescer no jogo de basquete. Mas uma coisa que vimos quando falamos com o Paulo Macedo é que se calhar os seus ídolos são um pouco diferentes, porque o acesso a basquetebol internacional era um pouco diferente na altura. Quem é que você via como uma inspiração quando cresceu como jogador? É complicado, porque eu não olhava só os bons jogadores, eu olhava os executantes daquilo que eu podia ser amanhã. Num executante eu olhava uma forma, no outro olhava outra, eu tirava tudo que é de bom em praticamente todos os atletas. Eu não olhava só um atleta, eu olhava vários, porque eu sei que cada atleta tem a sua limitação. Eu não podia parar na limitação dele. Eu, obviamente, tinha que tirar o que ele tem de bom, fixá-lo e tirar também o que o outro tem de bom e captá-lo. O que ele não tem de bom, eu não olhava, eu afastava de mim rapidamente. É por isso que as pessoas não me entendiam como é que eu jogava. As pessoas, até hoje, há treinadores que vêm me perguntar, mas Janjas, como é que tu jogavas assim? Ora jogavas assim, ora jogavas assim, ora jogavas... Quer dizer, tinhas variantes de soluções que era difícil defender. É por isso que eu marcava os pontos que eu marcava com qualquer um jogador. O jogador podia ter 2,20 m, 2,15 m, eu marcava sempre, ele não conseguia me impedir de marcar. Se fosse pequeno, ia marcar na mesma. Ninguém conseguia me impedir de marcar. Por quê? Porque eu tirava tudo que é de bom a cada um dos jogadores. Eu analisava os jogadores em pormenores. Essa é a vantagem que eu tinha em relação aos outros. É por isso que eles não me entendiam. Mas tu jogas como? Tu és lançador, és driblador, és como? Não tem solução. Solução da defesa, porque é um jogador variante, cheio de variantes, e é difícil de defender qualquer jogador assim, que tem muitas variantes. E isso é de bom que eu tive, é por isso que eu não olhava um jogador como um ídolo, porque o ídolo não tenho. Eu olho eles como bons jogadores. Posso dizer que admirava alguns jogadores a jogar, sim, isso não há dúvida, como, por exemplo, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Pat Wing. Eu lhes admirava como jogavam. Isaiah Thomas, eu lhes admirava como jogava, mas é o tipo de jogo dele, cada um tem o seu tipo de jogo. Sim. Mas então, para si, essa desculpa que muitas das vezes nós ouvimos de que, não, a seleção angolana atualmente tem dificuldades por causa da altura, não é verdadeiramente uma boa justificação. Né? O que temos de fazer é adaptar e ter esse método de trabalho que o Jean-Jacques teve. É aquilo que estava a dizer. Acha que hoje em dia não há essa análise que o Jean-Jacques tinha, não é? Eu penso que a nossa desculpa da altura não é uma desculpa eu podia dizer esfarrapada. Por que esfarrapada? Porque é só olhar no nosso campeonato quantos jogadores mais altos que eu estão aí. Uhum. Quantos mais altos que estão aí que eu, que são mais altos que eu? 2,4, 2,6, 2,8, 2,8, 2,9. O importante é como vais lhes trabalhar. Requer
requer muito tempo de trabalho. Muito tempo de trabalho. Só trabalhando eles é que eles podem atingir os níveis. Se não lhe trabalhar, ele pode ter 2012, mas não vai fazer nada. Então o problema é a ética de E trabalho. então, estamos a lhes trabalhar. Alguns deles estão a ser bem trabalhados. Eu penso que dentro de 4, 5 anos vamos ter uma equipa muito forte, fora do normal. Uhum. Vamos voltar a poder ganhar a equipa de Espanha. Vamos voltar a poder ganhar a equipa da Alemanha. Vamos voltar a poder ganhar campeonatos africanos seguidos. Se nós fizermos aquilo que eu, pelo menos, tenho na minha mente e penso. Jean-Jacques, como é que foi, como eu estava a fazer a pergunta, na década de 90, liderou o Dream Team do Benfica, que encantou Portugal e Europa. Como é que foi para si ter essa grande experiência no estrangeiro e, além do mais, ter cimentado o seu nome fora? Obviamente que isso tudo é trabalho diário, isso é humildade, só assim que se pode atingir altos níveis. Enquanto, como eu dizia antes, enquanto os outros treinam 2 horas, você tem que treinar 3 ou 4 horas, tem que estar acima dos outros para que possas atingir e ultrapassar os níveis dos outros. E então é nessa base que nós trabalhávamos. Enquanto os outros vão de férias, nos 3 meses que dão de férias na paragem do campeonato, você só para 15 dias, nos outros 2 meses você trabalha no físico, trabalha técnico e tático para que você possa atingir, ultrapassar, no início da época, atingir outro nível. Essa é a minha vantagem em relação aos outros todos. Eu trabalhava, não parava, durante o ano todo. Só parava 15 dias. Podemos dizer que Jean-Jacques tinha a mentalidade do grande Kobe Bryant em Angola. Todo jogador para atingir um alto nível, se não tiver essa mentalidade, não tem como. É por isso que existem bons jogadores e jogadores normais. Para ser um jogador de excelência tem que trabalhar mais do que os outros. Tem que ter capacidade de sofrimento acima da média. Porque senão não vais atingir, não tens como. Não tens como. Mas o trabalho, como é que eu posso dizer? Para atingirmos o nível de um jogador de excelência, leva muito tempo. Muito tempo. Mais ou menos quanto tempo acha que demora até atingirmos um nível de excelência? No mínimo tem que ter 10.000 horas. $10.000 horas. Quando atingir 10.000 horas, pode dizer que eu já sou um jogador de excelência. 10.000 horas. Tem que ter isso nas pernas. Senão não tens como. Senão não tem como. É por isso que há outros que treinam 8 horas por dia. É para atingir os níveis. Não tem como atingir o nível se não trabalhar essas horas todas. As 10.000 horas. É como um bom aluno. Um bom aluno tem que estudar mais horas do que todos os outros. Para ser um bom aluno. É igual. É como um empresário tem que trabalhar mais horas do que todos os outros. É igual também. Enquanto os outros estão a dormir, estás acordado e já estás a trabalhar. Muito bem dito, Jean-Jacques. Eu tenho aqui uma pergunta. Visto que Jean-Jacques trabalhou muito, o senhor teve algum tipo de rivalidade enquanto crescia? Alguém que era melhor que si e o motivou para treinar mais? Não. Quem é trabalhador, quem é bom, não vai se preocupar com o outro, vai se preocupar consigo mesmo.
Porque eu, se vejo que eu sou mais fraco que aquele, eu tenho que trabalhar muito mais para poder lhe superar. Não vou ter rivalidade com ele, porque eu. Não. Eu tenho que trabalhar mais para que quando me encontrar com ele eu possa fazer o meu melhor. É só isso. Eu tenho que procurar ser melhor do que os outros. Como ser melhor do que os outros? Trabalhando cada vez mais e mais. Assim vou ser melhor que eles. Não tem como. Então, outra pergunta, eu tenho uma curiosidade. O meu pai me disse uma vez que o Jean-Jacques já jogou contra o Hakim Olajuwon antes dele ir para os Estados Unidos, ou antes de ir para a NBA. Aqui meu João jogou em 1980, aqui em Angola, contra a seleção de Angola, e perdeu. Mas eu só joguei já, comecei a jogar em 81. Okay. Mas perdeu com Angola. A seleção da Nigéria perdeu contra a seleção de Angola, aqui em Angola. Mas. Tá bem. Mas contra Mutombo, joguei contra Mutombo. Quando? Joguei em 82, no Congo. E também lhe ganhei. Contra Dominique também joguei. Se não estou erro, 97, 98. Ele jogava no Panathinaikos. Também lhe ganhei. Olha, por acaso estava a ver o vídeo disso há bocado no YouTube. Encontrei aqui um vídeo e tem você a dancar em cima do Dominique. Deixa eu ver se consigo lhe mostrar aqui rapidamente. É verdade. Você Esses são fáceis. consegue ver aqui o meu ecrã? Vou lhe mostrar aqui o seu momento. Não, mas Dá para ver? Foi bom. Não estamos a ver nada, bro. Não estão a ver? Tá escuro. Não faz mal. Já está a aparecer. Aqui. Em cima do Dominique. Sim. Sim. No Benfica. É verdade. Mas então, eu queria fazer aqui uma pergunta rápida, porque o Paulo Macedo mencionou que a seleção de Angola já fazia outras competições com equipas, com outras seleções fora de Angola antes de entrar como é que eu digo, antes de chegar longe às competições do Afrobasket e etc, porque tinha competições militares e coisas do género. Eu gostaria de saber como é que era a competição. As pessoas, porque sabemos que se calhar os Estados Unidos às vezes, por exemplo, não manda a equipa toda quando é para o Mundial e só manda para os Jogos Olímpicos. A competição em termos desses torneios militares, Angola também mandava todos os melhores jogadores, as outras equipas também mandavam os melhores jogadores e era o mesmo nível. Bom, nós por exemplo, tínhamos a TGFA e tínhamos o 1º de agosto. As duas equipas eram equipas militares e as duas equipas iam nas competições militares, porque naquela altura havia Guerra Fria, e então as nossas equipas aproveitavam esses torneios, iam buscar outros jogadores que iam nas nossas equipas e fortaleciam mais as nossas equipas e também capacitavam outros atletas. E nós aproveitamos isso perfeitamente para podermos atingir alguns níveis, porque só trabalhando, atingindo os níveis, é que podemos chegar a essas horas de trabalho. E nós aproveitamos isso. E com isso tudo a seleção beneficiou-se perfeitamente, porque também naquela altura havia muito mais torneios do que hoje, havia mais oportunidade de fazer torneios do que hoje também. E na base disso, havia facilidade para que o atleta possa atingir os altos níveis. E atingimos rápidos os níveis e é por isso que tivemos aquele sucesso todo. Muito bem. Qual foi a sua reação na primeira vez que jogou a nível internacional? Como é que viu
os jogadores dos outros países? Bom, eu nunca senti nada disso, né? Há pessoas que dizem que sentem frio, há pessoas que começam a tremer, há pessoas que dizem que têm medo. Eu nunca senti nada disso. Eu olho um jogador como um outro qualquer. Nunca tive nada, nunca. Nunca senti isso. Eu posso estar com qualquer pessoa, qualquer jogador, e para mim, o que me importa é eu atingir os meus níveis e estar em condições de poder representar a minha seleção e mais nada. Nunca foi preocupação para mim. Outra coisa que falamos também com o Paulo é sobre o campeonato de 89, o Afrobasket, que acaba por ser em Angola, e é quase poético que vocês ganham esse campeonato. O primeiro campeonato em Angola é o primeiro campeonato que ganham. Quão especial foi essa vitória para você? Obviamente, porque Angola nunca tinha ganho nada em África naquela altura. Até naquela altura, nem em handball, nem no vôlei, nem no basquete. E se não estou em erro, africano não tinha ganho nada. E foi logo o campeonato de basquete que nós ganhamos. Então foi uma festa enorme. E durante uma semana foi festa. E foi bom para Angola ganhar um africano. Foi muito bom. Uma outra coisa que estávamos a falar até há bocado, que você mencionou, foi sobre o desenvolvimento de jogadores. Eu gostaria de saber o que é que você acha da introdução da Ball League, a colaboração com a NBA. Acha que isso vai ajudar os jogadores a desenvolverem-se no futuro? Ball League não vai resolver nada a não ser querem ficar atento no desenvolvimento de algum jogador que possa surgir em África, poder controlar. É só isso, mas nada. No fundo é só isso. Que, em termos de desenvolvimento, o Ball League não vai fazer nada. O Ball League não vai dar dinheiro nas equipas para poder treinar equipas juvenis, nem júnior. Não vai. Não vai. Ball League só vai usar já equipas campeões, aquele que tem um ou outro jogador que possa aparecer e Ball League controlar. É só isso, é controle da modalidade. É isso que estão a fazer. Ok, faz sentido. E agora, o William tinha perguntado sobre o seu tempo no Benfica e em toda a sua carreira, como você disse, passou também em França e em Espanha, outros clubes. Qual é que você diria que foi a sua época favorita? Todas elas são boas. Para mim, eu gosto de ganhar. E em todo lado eu sempre ganhei. Então, para mim tudo foi bom. E tudo que eu fiz com alegria. E as vitórias foram boas. Eu, por isso, estou bem satisfeito em tudo que eu fiz. E espero que os outros também possam fazer melhor do que eu ainda. Eu não consigo definir qual é a equipa, qual é. Não, para mim tudo foi bom. Foi bom demais. E eu estou satisfeito naquilo que eu fiz. E alegro-me. É por isso em todos os países onde eu joguei, quando eu vou, estão satisfeitos comigo, estão alegres comigo. Ok. É porque às vezes os jogadores têm não sei, se calhar tem uma situação numa época que gostou muito, que se calhar ultrapassou um certo jogador que você já estava à espera, o seu rival, não sei, e não sei, tem sempre aquela época. Não, eu por acaso não tenho isso. Há pessoas que guardam algumas recordações, aquele recordação melhor do que aquele. Eu penso que não, eu na minha forma de ver as coisas, eu vejo cada vitória tem um sabor diferente, tem um gosto totalmente diferente, não tem nada a ver uma com a outra. É por isso que para mim, todas as vitórias são boas, são tão saborosas, tão gostosas de ganhar. Ganhar é bom, ganhar sabe bem. Ganhar traz alegria, traz paz, ganhar traz tudo que é de bom. Traz mais dinheiro, traz tudo que é de bom. É por isso que eu me alegro. Falando, pronto, agora um bocado tivemos a falar de ganhar, né?
mas queria voltar aqui um pouco, porque recentemente a Seleção Nacional não tem estado nos seus melhores momentos. Tivemos a falar um bocado com o coach Paulo Macedo sobre as opções que temos agora no futuro, e o Jean-Jacques já nos deu aqui alguns objetivos que tem daqui a 4 ou 5 anos, ter jogadores a jogar na NBA, e isso sem dúvida irá melhorar o nível da Seleção Nacional. Mas, por exemplo, o Lionel Paulo também nos disse que um dos maiores problemas da Angola foi ter passado por aquele tempo de dominância em África e depois ter se deixado adormecer um pouco e não ter focado muito no desenvolvimento da próxima geração. E Jean-Jacques concorda com essa visão? A geração está aí. O problema é que é aquilo que eu disse há pouco tempo. Tem que trabalhar a geração. Tem que trabalhar, tem que lhe capacitar, porque nenhum atleta consegue atingir os níveis sozinho. Ele precisa atingir os níveis importantes, são as 10.000 horas de trabalho. Primeiro ele tem que chegar aí. Se ele não chegar aí, não tem como. Exato. Se trabalhar só 2 horas, se trabalhar só 2 horas, ou 6 ou 8 horas por semana, ou 10 horas por semana, não é nada. Não é nada. Não atinge os níveis. Não atinge. E se no jogo jogar só 4 ou 5 minutos por jogo, não é nada. Por semana joga 5 minutos, nunca vai chegar lá. Para chegar lá, tem que jogar entre 25 e 30 minutos por jogo e treinar no mínimo 40 horas por semana. Aí sim. Jean-Jacques, Aí você teve algum jogador em que teve dificuldades em defender e que lembra-se até hoje? Teve algum jogador que teve dificuldade em defender e lembra-se até hoje do jogo? Todos os jogadores são difíceis para defender, porque nunca soubemos o que o jogador vai fazer, não é? Mas o importante é que nós possamos ter a capacidade de recuperação, a capacidade física suficiente para podermos neutralizar ofensivamente o nosso adversário. É só isso. Todos são difíceis. Não há jogador fácil. Mesmo aquele que não sabe. Jean-Jacques, queria só perguntar. Pronto, tivemos aqui a conversar esse tempo todo sobre basquetebol e o que no jogo de basquetebol é que diria que pronto, fez assim crescer mais a sua paixão? O que é que você gosta mais no jogo de basquetebol? Eu posso dizer que eu gosto de basquete na sua generalidade. Não posso dizer que só gosto de lançar, ou só gosto de driblar, ou só gosto. Eu, praticamente, como jogador, eu fazia tudo que era preciso fazer dentro do campo. Eu fazia. É por isso que eu não me preocupo em dizer só que gosto só num sentido ou no outro. Eu, sim, praticamente... não queria tanto dizer nesse sentido, mas mais em termos de o espírito de equipa, competitividade com outras equipas. Obviamente que eu aceito ganhar e aceito perder. Ninguém joga só para ganhar. Nunca vais ganhar toda a vida, é impossível. Isso não é como no boxe, vais fazer 15, só vais ter uma derrota. Aqui no basquete não é assim. No basquete tens que saber que vais perder muitos jogos e vais ganhar também muito. Então tens que trabalhar muito mais que os outros para que possas ganhar muito mais jogos. É só isso. Então, nisso eu sabia aceitava perfeitamente as derrotas, aceitava também as minhas vitórias. A minha vitória eu festejava, nas minhas derrotas eu ficava triste, mas tinha que aguentar. Eu tinha essa capacidade de poder suportar as déficits que apareceriam nos jogos. Ok. Outra pergunta que eu queria aqui fazer. Número 15. Por que escolheu o número 15? Alguma razão em específico? Número 15 foi o número que muito mais jogos ganhei na seleção. Eu só jogava com 15 na seleção. Nas outras equipas não jogava com 15, jogava com 9. Eu gostava do número 9. Estava nas equipas onde joguei, mesmo no Benfica, eu jogava com o número 9. Nunca joguei com 15 no Benfica, nunca aceitei.
Mas na seleção só jogava com 15, porque é o número que me habituei a jogar com ele, que ganhei com ele o campeonatos africanos, que fui com ele nos mundiais, e ficou para a seleção número 15, mas depois eu jogava com o número 9. O número 9 é o número que eu mais gostava. Ok. Jean-Jacques, agora pegando numa parte que por acaso eu tenho muito interesse em querer saber, e acredito que também outras pessoas tenham. Em 86 tinha tentado entrar para a NBA, se não estou em erro. Não, nunca fui lá tentar. Eu apenas ia lá nos campos de verão e ia para lá e jogava. Como todos os anos, eu ia sempre lá para os Estados Unidos. Mas que não faltou oportunidade para entrar, não faltou, mas os interesses também contam, né? Porque nós, não é só nós, temos que olhar também para as nossas famílias. Eu perguntei isso porque aqui diz que tentou entrar para o draft da NBA em 86, então eu queria verificar. Em 1986. Havia oportunidade para isso, mas eu também tinha a minha vida organizada no outro lado e também o valor que pagariam ia ser um valor mínimo, também não interessava. Eu já ganhava muito mais do que o valor mínimo. O valor mínimo na altura era $150 mil. Eu já ganhava muito mais do que isso, não me interessava. Uhum. Até porque... Não foi bom. E a minha pergunta é relativamente a isso, o que que nós hoje temos de ter para podermos ter acesso ao draft, porque a NBA, para além de talento, é necessário para se poder entrar, como se pode dizer, lobbies. O que tem a dizer sobre isso? Não, é só, pronto, e o mais importante é que a pessoa tem que ser bem encaminhada. Se for bem encaminhado, entras à vontade. Se fores bom, entras, não tem como. E nossos jovens que nós temos lá estão bem encaminhados e não tem como não entrar. Se não vão entrar, se eles não trabalharem. Se não trabalharem, aí já a culpa já não é nem minha, nem de outras pessoas que têm feito muitos papéis entrar, mas a culpa será só deles, só eles. Mas se trabalhar, entram, de certeza absoluta. Eu queria perguntar qual é... Falamos aqui muito sobre ganhar e o quão bom são as vitórias e etc. Mas eu queria saber como é que um jogador tem que enfrentar as suas derrotas para poder chegar ao ponto em que ele é um bom jogador, um jogador vitorioso. Primeira coisa, tem que saber aceitar a vitória e assumir que eu errei. Se a pessoa não aceita os seus erros, nunca vai aceitar que essa derrota eu fui um dos culpados. Tem que aceitar os erros. Trabalhei pouco, eu tenho que trabalhar muito mais do que os outros para que eu possa melhorar em relação aos outros. É só isso. Desde que tu aceitas que o outro foi melhor do que eu tenho que melhorar, tenho que trabalhar, ali já é possível tu poderes vencer. Mas se não aceitares isso, começar a deitar sua culpa nos árbitros, o árbitro é que me bateu, também por isso que eu perdi, aí obviamente que nunca vai ser um grande jogador, porque as tuas culpas vão deitar sempre nos árbitros quando tu perdes. Então tens que trabalhar, tens que melhorar para que não falhas aquelas bolas que tens falhado, não falhas, não te distraias quando há um corte de um adversário, e aí sim, aí vai saber que não trabalhei mal, tem que trabalhar mais do que os outros. Então, acho que chegamos aqui ao final da entrevista. Foi muito bom ouvir, tal como eu disse no princípio, que ia ser uma grande oportunidade para nós ouvir a sua experiência e a sabedoria que nos passou sobre o jogo de basquetebol e sobre a sua ética de trabalho. Então, muito obrigado
por, por ter nos dado esta entrevista. E vamos então aqui concluir. Obrigado a todos os ouvintes e fiquem atentos porque o trabalho da Moneyball continua. Espero que gostem desta entrevista e that's it. André, corta.